Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje, 14 de abril de 2023, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, para aqueles que nos acompanham, assistem pelo canal de YouTube, do canal do YouTube, né? Vocês vão encontrar lá na nossa página www.senhor.org.br os outros estudos. Hoje nós estamos no nosso estudo número 6, e esses estudos ele é promovido, né, e organizado pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor, aqui de Curitiba, Paraná. Então hoje nós estamos já no nosso, como já disse, no nosso 6º estudo. Iniciamos aquelas questões de perguntas e respostas, como nós fizemos nos estudos anteriores, e nessa primeira parte nós estamos falando, que é a primeira parte, é o primeiro livro, o capítulo 1, né? Nós estamos falando das causas primárias, que esse primeiro capítulo é sobre Deus, né? Então nós vimos no capítulo, nos estudos anteriores, fizemos três questões. Então hoje nós vamos chegar na nossa 4ª pergunta, né? Onde que titula-se Provas da existência de Deus. Então Kardec pergunta aos espíritos, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aqui, essa outra parte de baixo, quando está com essa letra um pouquinho diferente, então é os comentários, a pergunta e o comentário que o Kardec faz sobre a resposta, né? Então Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que nada pode fazer alguma coisa. Interessante, né? Como Kardec vai comentando as perguntas, né? E ele continua perguntando aos espíritos, né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem: a de que Deus existe. Pois de onde deveria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E Kardec continua. Kardec, ele tinha essa capacidade, né, de colocar que ele vai querendo buscar o máximo possível para entender essa questão, né, sobre ligada a Deus, né. Então ele vai querer saber. Então, pergunta de novo: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E olha que o Espírito responde: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E o Espírito responde fazendo outra pergunta, né? E é verdade, né? Porque se fosse uma coisa de educação, aqueles que participaram das civilizações mais evoluídas, onde tinha educação, foram passado. Mas e os selvagens mais primitivos, que têm o mesmo sentimento, né? E aí o Kardec faz mais um comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão os que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas.
Bacana, né? Vamos continuando aqui. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Pergunta aos espíritos, e o espírito responde. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Bacana, né? Essa maneira que vai colocando e as respostas para a gente ir interpretando, né? Que muita gente tenta negar de qualquer maneira a existência de Deus, né? Mas como, né? Tem que ter é isso que ele vai, os espíritos vão, o Kardec vai perguntando e os espíritos vão respondendo, algumas vezes com algumas perguntas, mas pode deixar bem claro. E o Kardec faz o comentário dele. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elos, são também elas, né? São também elas um efeito que há de ter uma causa. O número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita, né, da matéria ou por outra ao acaso? Resposta dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso poderia considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. A harmonia, e Kardec comenta sobre complementa ali, né, sobre as respostas. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Continua perguntando, é a número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Olha a pergunta. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aí o Kardec faz os comentários. Nesse aqui é um pouquinho até mais longo, né? O poder da inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem.
Aí é interessante a gente voltar sempre na pergunta número 1, né? Que começou, que é a pergunta que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo, né? Então aí ele vai, aqui as respostas vão sendo, e as perguntas são colocadas dessa maneira para ficar bem claro é, essas questões ligadas a Deus, né? Outra questão bem interessante, né? Que é outra pergunta bem interessante agora, né? Atributos da divindade. Aí ele faz a pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é bem clara: não. Falta-lhe para isso o sentido. E aí ele continua perguntando: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E aí o Kardec faz a observação. A inferioridade da faculdade do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas as imperfeições ele atribui. Mas, à medida que nele desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme a razão. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de alguma de suas perfeições? Uma pergunta, né? Espíritos respondem: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ele responde: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, aqui agora tem a, sobre aquela pergunta, né, das questões sobre Deus, né? Então, primeiro, Deus eterno. Deus é eterno, né?
Se tivesse sido um princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criada por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e a eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, a leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação, às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seria obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Até aí, tudo bem? Silvestre, quer fazer algum comentário sobre essa primeira parte? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, podem fazer, tá? Eu acredito que aí agora ainda é a parte mais tranquila, né? Uhum. Meu Pereira, eu só gostaria de comentar uma coisinha só, que os comentários do Kardec também foram supervisionados e aprovados pelos espíritos, né, da codificação, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante, né, ter estudado lá, até lá o Prolegômenos, né, e todo lá que falou que os espíritos falam ali no Prolegômenos, tudo isso, que toda a obra foi revisada e colocada por eles, quer dizer, inclui inclusive essa resposta de Kardec, né. Então, eles deixam bem claro os espíritos que assinaram a obra, que ele colocou alguns, né, os nomes que ele citou, que foram vários espíritos, e eles deixaram bem claro isso, que todo o livro foi, então, claro, né, inclui essas comentários de Kardec, né, que a gente percebe ali que são muito, vamos dizer assim, intuitivo, né, que parece, poxa, é como se fosse o espírito falando, né, tá bem esclarecedor mesmo, né. Agora, dando continuidade a essas questões das perguntas, então aqui vem fazer alguns comentários sobre algumas linhas diferentes, né, de ideias, né, que o Kardec vai perguntando para os espíritos, e a primeira é sobre o panteísmo, né. Então, na 14 ele diz assim: Deus é um ser distinto. Ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Isso aqui é o panteísmo, né? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. E continua na resposta aqui.
Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Olha a resposta dele aqui, olha. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável, né? Infelizmente naquela época já existia e muitas dessas linhas de pensamento até hoje perduram, né? De vez em quando aparece grupos de pessoas com as ideias dessas linhas assim, né? Querendo defender algumas coisas dessa maneira assim de Deus, né? E o Kardec continua perguntando: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outro lado, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Agora ele foi direto na pergunta, né? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Mas é que continua nas perguntas, né? Ligado a esse tema. Pretende os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio, ou o nada, em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos, ele, Deus, né, por isso está em maiúsculo ali, né, na natureza, uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? O Espírito responde: a razão. Reflite maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe esse absurdo. E agora vem os comentários, né? Um comentário um pouquinho mais longo sobre observações que o Kardec faz. Como o Silvestre colocou, né? E é importante a gente ter isso mesmo, porque a gente tem que entender que todos esses comentários sobre observações que o Kardec fez, claro, foi supervisionada e revisada pelos espíritos, né? Então Kardec comenta sobre isso. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande e somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que chegue a resolver o problema da sua natureza íntima. Ele continua na resposta, na observação. Não sabemos tudo o que ele, Deus, né, é, mas saberemos que ele não pode deixar de ser e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que
engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E aí, tudo bem? Agora ele vai sair um pouquinho daquela questão ali que nós estávamos falando ali das causas primárias, vai sair um pouquinho das questões de Deus, né? E vai falar um pouquinho mais no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, né? Então aqui nós vamos ver aqui já conhecimento dos princípios das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Sobre a questão de Deus ali, tranquilo? Tranquilo, né, gente? Eu acho que é questão da gente ter. A gente está falando um pouquinho mais devagar para refletir, mas aí a questão da gente. É que nem as próprias perguntas ali, as respostas, elas já nos trazem essa necessidade da gente usar a razão, né? O sentido, o bom senso, né? A lógica das coisas, né? Por isso que eu acho bacana. Isso é um princípio da filosofia, né? A filosofia é isso mesmo, né? É que a gente possa questionar e para nós conseguirmos as respostas que nós queremos, né? Então, conhecimento do princípio das coisas. A 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, hein? Importante. Neste mundo. E aí o Kardec é fantástico nesse sentido, né? Você vê que ele quer saber mais, né? Então ele continua. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Quer dizer, o Espírito respondeu que não, ele vai perguntando. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são precisas faculdades que ainda não possui. Ainda não possui, né? E aí Kardec vai insistindo, né? Ele quer saber mais coisas sobre essas questões. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar algum dos segredos da natureza? O Espírito responde. A ciência lhe foi dada para seu orientamento em todas as coisas. Ele, porém, o homem, né? Porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. É o comentário do Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistema sobre sistema e, cada dia que passa, demonstra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E é bem isso mesmo, né, gente? A gente vai indo aí buscando sistemas, procurando tanta coisa, e a gente acaba compreendendo aí muitas coisas, conforme a gente vai estudando, vai evoluindo, a gente vai aprendendo quantos erros, né? E o Kardec persiste, perguntando sobre essas questões. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordens mais elevadas acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim,
resposta. Se eu julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Aí o Kardec comenta. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Né? Eu acho que é aí que vem o advento do Espiritismo, né? Que vem nos trazer isso, né? Porque a gente, estudando aí os povos mais antigos lá, os próprios gregos, aquele pessoal que utilizava as pitonisas, mesmo os egípcios, né? Todos eles tinham as comunicações espíritas, né, para buscar conhecimento, as comunicações, a mediunidade ali do que usava, mas era uma coisa restrita, fechada, né? E era só dado para alguns pegar esse conhecimento. Aí, com o advento do Espiritismo, que veio abrir isso, né, para todo, né? Para toda a humanidade, né? O advento do Espiritismo vem trazer isso, né? Continua aqui, espírito e matéria. A matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Olha a resposta, hein? Interessante. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis segurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, o momento que seja. É interessante mesmo, né? Porque essa é a questão assim que faz todo mundo pensar, né? Deus, né? Como existiu, aquela história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Ô, Deus, aí começa. Todos nós temos, por isso que é importante a gente estudar isso e ouvir essas respostas para a gente compreender um pouquinho melhor todas essas questões, né? Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Aí o Kardec vai direto agora. Que definição podeis dar da matéria? Que é um número A da pergunta anterior, né? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Agora o comentário de Kardec sobre essa questão. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente ou intermediário com auxílio do qual é e sobre o qual atua o espírito. Olha essa outra pergunta aqui, né? Que é o espírito? O espírito, o princípio inteligente do universo. E tem a pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe.
É o espírito sinônimo da inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confunde no princípio comum, de sorte que para vós são as mesmas coisas. Continuando. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são o da luz e o som é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária, o item, a pergunta número A, né, do 25 ali. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Até está entre parênteses aqui. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das atividades, por esse nome se designa. Né? Aí os espíritos respondem: é necessária a vós outros, porque não tendes organizações aptas a perceber o espírito e a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos, né? Nós não conseguimos ver o espírito dessa maneira. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Há, então, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Olha a pergunta, hein, gente? Há, então, dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim. E acima de Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, aí é que é a trindade, né? Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. A trindade universal. Mas ao elemento material, você tem de juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer sua ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. É suscetível pelas suas inumeráveis combinações. Esta é sobre a ação dos espíritos, de produzir infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte íntima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que os espíritos se utilizam, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Perguntas interessantes, tá, gente? A gente entender essas questões do fluido. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que jamais é fluido elétrico, fluido magnético,
são modificações do fluido universal, que não é, provavelmente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. As palavras, olha a pergunta que o Kardec fez, né? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de matéria. A vós entenderdes. Olha a resposta. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira vos entenderdes. As vossas controvérsias provém quase sempre de não vos entenderdes acerca de termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que nos vos fere os sentidos. E o Kardec faz um comentário, até um pouquinho longo aqui também. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria destituída da inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem é a conexão dessas duas coisas. Vou repetir de novo aqui. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanaram ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Daí consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Veremos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que os governa, que se distingue delas, por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? É que pergunta. Da matéria, como entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Aí o Kardec comenta: a gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada só ou de muitos elementos. Tem um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Onde se originam as diversas propriedades da matéria? São as modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existe
devido às disposições dos órgãos destinados a percebê-los. Olha o comentário de Kardec. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada o gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que você deve entender quando dizemos tudo está em tudo. E aí tem uma notinha ali, né? Que é a nota do próprio Allan Kardec agora. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muitas diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais um elemento primitivo, e que as propriedades de diferentes corpos apenas modificações desse elemento, o que segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando a proporção do oxigênio. Transformação análoga pode se produzir por meio da ação magnética dirigida para a vontade. Eu acho bacana isso aí, né? Porque é um princípio que nós aprendemos com o magnetismo, e é uma questão que nós estudamos dentro da doutrina espírita, como que nós podemos agir pela nossa vontade para transformar as questões ligadas à matéria, né? E aí o Kardec faz esse comentário em cima, inclusive, ali, ó. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, e esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos, e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até uma nova ordem, né? Vou passar mais umas perguntinhas aqui. Um item A daquela pergunta ali. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem a matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e da direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição da molécula, como mostra, por exemplo, o corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, veja bem, naquela época ainda de Kardec, não existia tantos equipamentos, então, vamos dizer assim, era ainda bem, vamos dizer, rústico ainda, né? Hoje a gente se vê aí, hoje, criando cada vez mais novos elementos. O que são esses novos elementos? Tipo de ligas de aço, tipo de ligas de remédios, medicamentos, mesmo manipulado por homem. O que eles fazem? A disposição submete a matéria, conhecida por nós aqui hoje, por exemplo, cientistas, a uma determinada pressão, uma determinada mistura, uma determinada temperatura, e aí você vai fazendo outros tipos de produtos, né? Então, é exatamente nesse sentido, né? Então, hoje, tantas invenções, tantas coisas que eles fazem, né, utilizando essa matéria. As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Hoje, estou falando, hoje já se consegue já chegar aí cada vez mais com esses microscópios e mais profundo, né? Essa forma é constante ou variável? Constante,
a das moléculas elementares primitivas, né? Variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamar molécula ainda está longe da molécula elementar. É isso que está entrando esse pessoal da química quântica, e cada vez vai chegando lá, vão descobrindo que mais para frente existe mais coisas e mais coisas, né? Tanto como o microscópico como o macro, para cima ou para baixo, quando você vai observando, você vai percebendo que vai aparece mais e mais questões, né? Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-se no limitado que haverá por lá, para lá de seus limites. Ele faz a pergunta. Isso confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Ou mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é nas pequenas e na esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa o há. E assim, gradativamente, até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Foi bem aquilo que eu falei, né? Eles estão chegando todo para o microcosmo, para baixo, vão chegando que tem mais coisas que não conseguem identificar. Aí eles falam, olha, aí é um vácuo. Aí eu já sabe que não é vácuo, coisa nenhuma, né? Aí, ó, a pergunta 36 é bem isso. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E olha quando o Espírito responde, hein? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa os sentidos e os instrumentos. Bom, gente, é o que eu tinha preparado para hoje, né? Silvestre, alguém quer fazer um comentário? Pode fazer. Microfone, Silvestre. Não. Sim, só lembrando que essa primeira parte está desenvolvida lá na obra A Gênese, em detalhes. Então, seria até interessante quem puder, tiver a oportunidade, de ir acompanhando lá também esse assunto que vamos desenvolvendo aqui, né? Nós que vamos estudando aqui, que desenvolve mais lá, né? E no livro dos médios está lá o Laboratório do Mundo Invisível também, né? Que fala mais sobre essas questões de como funcionam essas manipulações de fazer os objetos, a matéria no mundo espiritual, que ele volta tudo no fluido cósmico universal, né? Então, nós estávamos estudando esse dia atrás no nosso estudo do Deon sobre essa questão, né? Do fluido cósmico universal, de como que se cria, né? Nós aqui no mundo terreno utilizamos a nossa maneira, e os espíritos lá, somente através do pensamento. Nós aqui ainda, o nosso pensamento imagina a coisa e nós manipulamos, mexemos, né? Colocamos a pressão para criar um objeto. Lá eles apenas, com o pensamento e a vontade deles, eles formam as roupas, vestimentos, mas tudo vem do fluido cósmico universal, né? Interessante essa. Né? Por isso que é importante o estudo aqui. Aqui é apenas uma entrada, né? Quem estava estudando naquela época do Kardec, eu acho interessante isso, que não existia, né? Mas nós que já temos as outras obras que foram para frente, dá para a gente ir se aprimorando, né? Buscando esse outro conhecimento. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Tudo bem? Então, semana que vem vamos continuar, é mesmo feriado, eu acho que vamos trabalhar, vamos fazer, não sei se vocês vão estar por aí, mas acho que podemos se reunir sim, né, Silvestre, semana que vem, sexta-feira que vem. Beleza, né? Então tá bom. Então, eu vou